Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Correspondência do repórter Pedro Morbid. Dia 10 de abril de 2025. Assunto: uma noite no edifício Joelma. Olá, meus caros ouvintes, queridos solitários da madrugada urbana. Quem vos fala é a voz da escuridão, a extremunção sonora, o desacordo entre irmãos, o dente de alho podre no pescoço do vampiro Mário Saudade, teu criado. Como vocês sabem, nós aqui da Sombria FM somos quase uma família. Geralmente a gente tem uma ideia das rádios como um lugar grandioso, um prédio inteiro tomado por andares. Aqui não é assim. Nós somos uma rádio modesta. Trabalhamos com o que temos e usamos a nossa criatividade. Para vocês terem uma ideia, o diretor e dono da rádio, seu Carmelo, ele vai embora no seu Corsa Sedan 2008 prata. Levamos a Rádio Rock como uma missão de vida. E foi assim que, há alguns meses, apareceu na nossa vida o Pedro. Com o sucesso das Cartas da Meia-Noite, o programa mais ouvido da cidade no horário, o diretor teve a brilhante ideia de buscar um detetive que finalmente exercesse a função de agente externo do Cartas da Meia-Noite. Ele seria, como podemos dizer, um buscador da verdade, um separador do joio do trigo, aquele que vai no âmago da carta. Resumindo, separamos as cartas mais instigantes, aquelas que trazem verdadeiros mistérios, e mandamos o nosso detetive do além investigar. Como a responsabilidade era enorme, buscamos jornalistas na Casper Libero, porém, eles eram muito caros, muito experientes. No Mackenzie nem se fala. E foi aí que apareceu o Pedro Negari. Foi uma grande coincidência, na verdade. O Carmelo pegou o elevador com o Negari. Parecia que ele farejava o que o Carmelo estava procurando. Coisa doida isso, não é? E eis que numa noite, quando eu estava narrando a carta do dia, vejo entrar no estúdio um sujeito não muito baixo, não muito magro, com cabelos muito pretos, assim num estilo mullet dos anos 80, vinha vestido com camisa xadrez azul, uma daquelas jaqueta colete vermelha, calça jeans surrada e tênis All-Star. Tirou um aparelho do bolso ao se sentar, ajeitou os óculos. A princípio eu pensei que era um aparelho celular, mas depois eu vi que era um minigame. Que tipo de cara de 30 e poucos anos anda por aí portando um Game Boy? Mas como eu gosto de descrever tudo certinho, pois estamos na rádio e a rádio funciona com imagens descritas, o nosso amigo estava diante de mim pela primeira vez. Como eu disse, aparentava ter uns 30 e poucos, mais ou menos, e logo eu percebi que é um desses adultos que gostam de games retrô, conforme ele mesmo me disse na curta conversa que tivemos. Perguntei há quanto tempo ele trabalhava como detetive e ele me respondeu sem pressa que estava no ramo há muitos anos. Na verdade, desde os 12 anos,
quando resolveu um caso na escola que, segundo ele, mudaria o panorama mundial caso ele não interviesse. Imagine a audácia dele. Usou o verbo intervir como se fosse um daqueles nerds. Eu sorri. Achei a face dele engraçada. Mas ele não achou muita graça, não. O Negari, e isso aprendi depois, tem um senso de humor idiota. Mas às vezes não percebe quando é a gente que faz a piada. Mas o que importa é que ele traz boas histórias. E a história de hoje é uma delas. Fiquem agora com o nosso incrível Pedro Negari, ou para os seus novos fãs, o Detetive Morbid. Mais um quadro do nosso programa, Cartas da Meia-Noite. Queridos ouvintes, meu nome é Pedro, ou como vocês me conhecem nos recortes noturnos dessa programação tenebrosa, Pedro Morbid. Sim, esse mesmo que a diretoria insiste em mandar para cada canto mofado da cidade, com a charmosa missão de descobrir os segredos do além. Como se eu tivesse vocação para caça-fantasmas. Eu não sou nenhum caça-fantasmas, embora eu goste muito dos filmes, os antigos, quer dizer. Como eu disse, não gosto de fantasmas, mas sou um bom detetive. E um bom detetive sente o cheiro da verdade e odeia o cheiro da mentira. Dito isto, vejamos, recebemos na portaria da Rádio Sombria o seguinte relato. Meu nome é Cláudio. Trabalho há 3 anos num escritório no edifício Praça da Bandeira. Eu sei que não adiantou nada eles mudarem o nome do prédio. Todo mundo sabe que se trata do infame edifício Joelma, o lugar onde em 1974 houve aquele terrível incêndio, vitimando centenas de pessoas. É claro que eu nem era nascido nessa época e, sinceramente, fui saber desse acontecimento quando já trabalhava aqui há alguns meses. Nunca vi nada de diferente. Sempre considerei injusta essa fama do prédio. Sempre foi o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Sempre foi. Porém, de uns meses para cá, e principalmente de umas semanas, as coisas mudaram. O Joelma não tem fantasmas, nem espíritos, nem vampiros ou lobisomens ou qualquer personagem do folclore. Não é uma entidade personificada que mora aqui. É o prédio. É ele. É o lugar. E eu não saberia explicar, mas parece que o prédio não gosta da gente. Tem coisas que só podem ser ditas pessoalmente. E por isso eu peço com muita urgência que o detetive Morbid venha conversar aqui conosco. Aqui mesmo no Joelma. Das 9 da manhã até às 5. Quando vamos embora. Eu peço que ele não venha depois desse horário, pois é meio óbvio. As pessoas não querem ficar aqui, nem os ratos depois que anoitece. Todo mundo tem uma certa pressa para ir embora. Já agradeço de antemão. Cláudio, analista de sistemas da Carson Empreendimentos Limitada. Bem, vamos lá? Afinal, alguém tem que pagar o aluguel, não é mesmo? Então está no ar o quadro mais famoso da noite da cidade, o Detetive Morbid. Cheguei ao edifício Joelma, ou Praça da Bandeira, como os otimistas gostam de chamar, numa terça-feira, céu nublado, garoa fina, aquela que parece estar debochando de você. O porteiro, um senhor calvo e meio encurvado, apenas balançou a cabeça quando me anunciei. É o jornalista, não é? Você vai subir pro 8º? Tá liberado. Ele me deu um crachá com um cordão gasto e um olhar de pena. Achei simpático ele. O elevador era antigo, com aqueles botões que fazem barulho de máquina de escrever. Enquanto subia, pensei se valeria a pena ter ficado em casa zerando o Donkey Kong. O prédio, embora reformado, exalava uma nostalgia incômoda.
Um cheiro de papel queimado misturado com mofo e café velho. Dava para sentir no ar uma espécie de silêncio acumulado, como se os sons dali estivessem presos em alguma década esquecida. Cheguei ao 8º andar. O escritório da Casson Empreendimentos era bem genérico, desses que são por aí, móveis de madeira compensada, plantas artificiais e aquelas janelas grandes com a vista para o centro de São Paulo, em especial o Largo do Anhangabaú. Uma paisagem cinza, vibrante e decadente ao mesmo tempo. Do jeito que eu gosto, é claro. Cláudio não estava lá. Deixaram uma chave com a copeira, a dona Dalva, que me deu a seguinte instrução. Ô moço, só fica aí até às 9, viu? Depois disso é por sua conta e risco, viu? Eu não fico nesse andar nem amarrada. Sorri. Obrigado pela confiança. Eu trazia um gravador, um caderno de anotações, o meu velho Game Boy e 4 pilhas novinhas. Prioridades. O escritório em si não tinha nada demais. Mesa antiga, estante antiga, algumas pastas emboloradas, um ventilador de chão quebrado. A vista da janela, como eu já tinha dito, era de tirar o fôlego. Não pela beleza, mas pela sensação de altura e vulnerabilidade. Sabendo da história do lugar, o pensamento de que muitas daquelas pessoas haviam tentado escapar saltando das janelas, nada disso me abandonava. Em momento algum que você olha pela janela do Joelma, você consegue esquecer disso. Entrei, larguei a mochila, tirei meu Game Boy do bolso e sentei numa daquelas cadeiras giratórias, dessas que fazem barulho cada vez que você respira. Liguei o Super Mario Land e comecei a jogar. E foi aí que, antes mesmo de eu chegar na segunda fase, naturalmente, tudo começou a desandar. Primeiro ouvi passos no corredor, longos, compassados, aqueles passos que você escuta só quando está sozinho. Pausei o jogo, fui até a porta e abri. Nada. Corredor vazio, mas senti um vento frio. Estranho para um lugar fechado com janelas lacradas. Encolhi os ombros, voltei a jogar. Minutos depois, a luz da recepção piscou. 1, 2, 3 vezes. E apagou. Eu odeio quando as luzes apagam. O resto do escritório permaneceu iluminado. Decidi investigar. Caminhei até a recepção e quando cheguei lá, as luzes acenderam sozinhas. Como se quisessem dizer... Achou que era um problema elétrico? Tadinho. Voltei, me acomodei de novo, fui jogar. Mas agora o Mario pulava sozinho. Os botões não estavam funcionando. Desliguei e liguei o Game Boy. A tela mostrou algo que eu jamais esperava. Não para o meu Game Boy. Uma frase piscava em letras verdes pixeladas. Não saia do 8º andar. Tá, eu respirei fundo. Respirei como quem pensa. Certo, eu estou cansado. Ou alguém aqui tem muito tempo livre e um conhecimento profundo de tecnologia retrô. Resolvi ignorar. Mas como um bom detetive que eu sou o melhor. Mesmo contrariado, decidi caminhar pelo andar. Talvez encontrasse alguma explicação racional. Ao passar pela sala de reuniões, ouvi vozes. Um sussurro insistente, como uma reunião em looping. Abri a porta de supetão. Silêncio total, tudo escuro. Mas os quadros da parede, todos virados ao contrário. Antes estavam normais, isso eu juro. Ali comecei a ficar um pouco desconfortável. Tentei dar risada e soltei até um boa tentativa, Cláudio. Mas minha voz saiu fraca. Voltei à sala principal, liguei o rádio portátil que eu sempre carrego comigo. Um chiado horrível. Girei o botão, consegui sintonizar na rádio sombria. Bem no momento em que o Mário Saudade dizia: Pedro, sai daí, Pedro! Ok, essa foi sacanagem do Saudade. Comecei a suar frio.
Fui até o banheiro, luzes apagadas. Usei a lanterna do celular. Ao mirar o espelho, vi algo que me paralisou. Um reflexo que não era meu. Era uma figura atrás de mim. Um homem com o rosto completamente coberto de fuligem. Parecia um homem de cera. Virei rápido. Nada. Mas o espelho ainda mostrava ele. E ele sorria. Corri de volta ao escritório. Tranquei a porta. Peguei meu Game Boy. Estava desligado, mas a tela piscava. Pedro! Pedro! Dizia na tela. Nós ainda estamos aqui. Naquele momento eu pensei em sair, mas a porta estava emperrada. Não por tranca, era como se algo segurasse do outro lado. O ar estava denso. Comecei a ouvir sirenes, gritos abafados, o barulho da coisa toda. A madeira estalando. Tudo vindo de lugar nenhum. Minha cabeça girava. As luzes começaram a piscar num ritmo de batimentos cardíacos. O Game Boy caiu da minha mão. Quando fui pegá-lo no carpete, esses carpetes odiosos de escritório, eu percebi que tinha marcas no chão. Pegadas. Pegadas de alguém descalço. Molhado. Pegadas. O som da água correndo encheu a sala, como se canos estourassem por dentro das paredes. E então veio o cheiro. Cheiro de fumaça. E ao olhar pela janela, vi as luzes da cidade se apagando, uma a uma. Um blackout? Só pode ser um blackout. Ou é coisa da minha cabeça? Foi quando a cadeira atrás de mim girou sozinha. E uma voz baixa, arrastada, quase carinhosa, disse: Você sente agora, Pedro? Você sente? Eles também sentiram. A cadeira estava vazia, mas a presença era real, como se o ar tivesse olhos, como se as paredes respirassem. Algo ali queria falar. Algo ali queria ser ouvido. E eu, teimoso como sou, puxei o gravador da mochila e perguntei: quem está aí? A resposta não veio no som, é claro. Veio em imagem. O monitor do computador se acendeu sozinho, exibindo arquivos antigos. Fotos, documentos salvos, tudo com datas, é claro, escaneadas de 1974. Pausei a gravação, não por medo, mas por respeito. Algo naquele prédio não queria vingança, queria memória, queria ser lembrado, queria contar sua versão. Uma cidade tem história, e a partir dela a gente pode aprender e não cometer os mesmos erros. O relógio marcava 3h33 da manhã, aquela hora que as pessoas têm medo. A porta destrancou. Simples assim, como se nunca tivesse estado trancada. Não pensei duas vezes. Peguei meu Game Boy, desliguei o rádio e desci correndo as escadas. O elevador? Nem pensar. Ao chegar ao térreo, o porteiro dormia. Ou fingia. Eu não sei. Só sei que nunca mais quero voltar lá. Dias depois, recebi um e-mail da Carson Empreendimentos. Diziam que o Cláudio pediu demissão, sumiu, ninguém sabe onde está, e no lugar dele contrataram uma estagiária. Dizem que ela se recusa a usar o banheiro do 8º andar. Vai até o 6º, imaginem. Me perguntam se eu acredito em fantasmas. Eu respondo: eu não sei, mas acredito em prédios. E esse prédio acredita em mim. Assinado Pedro Morbid, correspondente da meia-noite, detetive do além, jogador nível hard de Game Boy e inimigo declarado de elevadores antigos. Até a próxima missão.
caso eu sobreviva. Beijos.